tudo bem? Começando agora o programa Olhar D. Você já sabe, Olhar D é um programa de conteúdo, entretenimento, mas tudo muito leve, né? Em forma de conversa. E hoje eu quero lembrar para você que nós temos um oferecimento de doutora Márcia Belim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Móveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoa, moda com conceito. Fique conosco que tem entrevistas incríveis hoje. Acompanhe. Estamos de volta aqui com o Olhar D. Eu não vou mais falar que ela é enciclopédia, porque ela me corrigiu que enciclopédia é coisa lá da nossa geração. Ela é um Google, ela é uma fonte de pesquisa. Que importante que é nós trazermos um conteúdo atual e necessário e falarmos sobre mulher, saúde da mulher. E para isso a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Paula Rezende, que está aqui conosco novamente. Muito obrigada. Olá, por estarmos Cris, novamente aqui conversando. Tudo bem? Doutora Ana Paula, tu trabalha com reposição hormonal. Cada vez mais a gente vê falar sobre isso. Cada vez mais as notícias mostram a importância, mais do que a importância, a necessidade. E tu trabalha com hormônio bioidêntico. Muitas vezes as pessoas se questionam, mas afinal, o que é hormônio bioidêntico? O meu médico me trata há 20 anos, já tratou a minha mãe, a minha tia, com aquele hormônio que a gente vai ali na farmácia, compra lá e é prático, é mais barato, dá certo igual. De vez em quando eu tenho que parar, porque ele falou que é perigoso, mais que tantos anos, mas afinal, como é que nós podemos começar lá pela base, sobre a importância de reposição hormonal e especialmente sobre reposição hormonal com hormônios bioidênticos? Bom, Cris, o que a gente estuda sobre reposição hormonal, né? O que a gente como médico vê numa faculdade sobre reposição hormonal? A gente vê uma reposição hormonal feita com hormônios sintéticos, né? Então isso foi o que eu estudei na minha formação, o que a maioria dos médicos estudou, né? E que é o que seria o quê? Seria os hormônios sintéticos para a gente repor depois da menopausa, né? O que a gente tinha da ideia antigamente era começar o mais tarde possível e usar a menor quantidade de tempo possível. Porque eram hormônios sintéticos e hormônios que trariam riscos para a gente. Que foi demonstrado em estudos, né? Estudos inclusive que foram feitos e foram descontinuados, estudos que não chegaram ao fim, pelo risco aumentado que proporcionaram para as pacientes. Né? Mas aí nós temos uma mulher que precisa, mas o remédio pode se tornar um veneno. Então o que a gente tinha? Remédios que aumentavam o risco cardiovascular, que aumentavam o risco de câncer, Nossa, né? Mas a gente usava o quê? A gente usava estrogênio derivado do xixi equino. Nossa. Entendeu? Então a gente usava uma coisa que não era bioidêntica para nós, sim, né? Sim. Hormônio sintético e hormônio que muitas vezes era derivado do animal. Nossa. Né? Então esse tipo de hormônio foi aquele que eu aprendi na faculdade e aquele que realmente eu nunca prescrevi para as pacientes e não uso, né? E acho que realmente esse hormônio tem risco e que ele não melhora a qualidade de vida das pacientes, né? Mas ele aí tira alguns sintomas, mas ele não melhora no geral a qualidade de vida. Mas aí ela tinha que escolher, eu continuo dormindo mal, sem disposição, cansada, exausta, irritadíssima, ou eu uso uma medicação que vai atenuar esses meus sintomas, mas ela me oferece uma possibilidade de aumento de risco. Isso, era o que as pacientes tinham que escolher, né? E muitas vezes, por ter uma qualidade de vida tão ruim, elas escolhiam mesmo assim correr esse risco, né? Sim. E aí os médicos faziam tratamentos que não duravam mais do que 5 anos, né? E acompanhamento dessas pacientes, né? Então, era o que se fazia antigamente. Mas o que a gente tem, né? A gente tem os hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? Hormônios bioidênticos a gente conhece, né, no Brasil, principalmente com a figura do Dr. Elcimar Coutinho, que é um médico baiano, né? Um médico que estudou, que é um farmacêutico bioquímico e que estudou medicina na França. Então, ele veio da faculdade já com essa ideia dos hormônios bioidênticos, né? Hormônios bioidênticos, o que são? São hormônios também
sintéticos feitos em laboratório, Sim. mas são hormônios molecularmente iguais aos nossos. Então a gente tem o estradiol igual ao nosso, a progesterona igual à nossa, né, a testosterona igual à nossa. Então é aquele hormônio que entra no nosso corpo e o nosso corpo reconhece ele como sendo um dos nossos hormônios que o ovário produz. Perfeito. Né? Então o que o corpo fazia com os outros tipos de hormônio, que não eram os bioidênticos? Ele ia produzindo reações e fazendo coisas para eliminar aquilo. Por isso que aumentava o corpo risco. estranho. E com o hormônio bioidêntico, não. Ele coloca aquele hormônio nas nossas reações normais, né? E não tenta expulsar. Ele reconhece como sendo um hormônio dele. Então, ele não aumenta os nossos riscos. Bem pelo contrário, porque a gente sabe o quê? Que o estradiol, né? O estradiol bioidêntico, ele vai melhorar a nossa saúde cardiovascular, então ele vai diminuir o nosso risco cardiovascular e não aumentar como fazia o sintético, né? A gente sabe que a progesterona vai melhorar o nosso sono, né? A gente sabe que a gente vai ter muitas melhoras e que a gente não vai aumentar risco nenhum. Ou seja, pode ser usado sempre? Pode ser usado sempre. A gente tem pacientes que usam a vida inteira. A gente tem o próprio Dr. Elcimar, que faleceu com 93 anos, ele fez a reposição dele a vida inteira. Né? Olha que fantástico. E sempre usou os hormônios e não teve nenhum câncer, não teve nada por isso, né? Então, a gente tem com os bioidênticos, a gente tem como fazer sempre essa reposição. E também lembrando, Cris, que o que a gente vai fazer? A gente não tem uma dose padrão, não tem um jeito assim que a gente vai usar para todo mundo igual. E a reposição hormonal não é como às vezes algumas pessoas imaginam, que é um balde de hormônio. Né? A gente vai usar o que aquela pessoa precisa naquele momento. Sim. Né? Que é a quantidade mínima para a gente ter os efeitos de proporcionar uma qualidade de vida boa para ela. Então, o que a gente quer manter? A gente não quer também não envelhecer, né? A gente quer envelhecer de uma maneira saudável, com qualidade de vida. Então, a gente vai repondo aquilo que a gente vai precisando, né? Em doses pequenas de hormônios de boa qualidade, né? Para manter o nosso corpo funcionando bem, né? Para manter o nosso metabolismo, né? A nossa função cerebral, para manter tudo bem e a gente continuar vivendo com uma qualidade de vida boa. Então, esse tipo de hormônio, que é o hormônio bioidêntico, a gente pode usar a vida inteira. E a partir de que idade? Muitas pessoas pensam que só se fala em reposição hormonal depois de climatério, especialmente depois da menopausa. Quando se pode começar a usar? O ideal seria sempre a gente começar a usar quando a gente começa a ter as quedas hormonais maiores, né? Porque a gente sabe que a mulher, biologicamente, a gente vai aumentando os nossos hormônios e ajustando eles até os 28 anos. Depois dos 28 anos, a gente começa a perder os hormônios. Cedo, né? Essa é a nossa característica biológica que a gente não vai mudar, né? E aí, quando eles começam a baixar, a gente tem algumas alterações, mas que a gente vai se adaptando, que o corpo vai se adaptando. E ali, por volta dos 35, a gente tem a primeira grande queda hormonal, que é a queda da progesterona, que como os outros ela já vinha baixando, mas aí ela dá uma queda muito maior. Então esse momento já seria um momento a gente repor essa progesterona. Então com 35 anos a gente já deveria, né, fazer uma investigação e repor aquilo que cada mulher precisasse. De forma individualizada, Isso. né? E aí, depois com 40, a gente tem aquela queda mais acentuada da testosterona, que a gente poderia repor, né? A gente tem aquela idade, que é a idade que a gente diz que é o inferno hormonal, né? Assim como tem inferno astral e de outras coisas. Tem o hormonal que também. são os 45 anos, né? Que é aquele período onde o corpo não está se reconhecendo, né? Ele não é um corpo jovem e não é aquele corpo da menopausa ainda, então ele está naquele meio do caminho, então é o ano onde dá todos os altos e baixos, né? 45. Então também é um período que a gente tinha que passar com uma reposição já feita, né? Então, quem sabe fazer uma reposição com 44, né? Já para não deixar o 45 ter tanto efeito colateral assim, né? E aí, depois da menopausa, sim, aí a gente faz a reposição continuamente, né? Mas, e lembrando o quê? Que a gente tem os perfis hormonais, a gente tem aquela paciente mais estrogênica, que a gente pode corrigir esse perfil, a gente tem uma paciente que às vezes falta algum outro hormônio que a gente também pode repor, então a gente tem outros casos que a gente pode tratar fora dessas idades, né? Tu falava numa outra entrevista sobre, por exemplo, endometriose, sobre aquela menstruação muito excessiva, dos 30 dias do mês, a mulher fica 7 dias em função da sua menstruação. Pelo fluxo, pela dor, pelo desconforto, enfim. Essa mulher, essa adolescente, ela já tem um perfil que te sinaliza de que pode começar algum tipo de reposição hormonal antes desse contexto de climatério? Sim, essa paciente precisa de uma reposição antes. E aí, o que a gente tem para essas pacientes? Que é um
um hormônio muito bom, né? Mas que foi muito mal falado por algum tempo, né? Que foi conhecido como chip da beleza, e que é a gestrinona, né? A gestrinona foi um hormônio desenvolvido, um hormônio sintético, né? Que foi desenvolvido pelo Dr. Elcimar para a gente tratar essas patologias, né? Então, a gestrinona, o que ela faz? Ela corrige esse perfil estrogênico, né? E aí, o que acontece? Aí, essa paciente mais estrogênica é aquela paciente que a gente já tinha falado em outra oportunidade também, que é a paciente que está com um peso mais acima do normal, que tem mais tecido adiposo, que tem mais celulite, mais né? fluxo menstrual. Mais fluxo menstrual, né? Que é mais deprimida, né? Então, essa paciente, o que acontece quando tu usa uma gestrinona? Tu corrige essas coisas. Então, ela diminui essa celulite, ela emagrece, né? Ela fica mais animada. E aí, o que apelidaram a gestrinona? Do chip da beleza. Porque ela ficava mais bonita. Usando né? esse... Usando, Agora, mas isso... ela fica mais bonita por quê? Porque ela está corrigindo o perfil. Né? Então, essa beleza, o que é? É um efeito colateral. E está ligado ao quê? Está ligado à saúde. Exato. Né? Agora, o nome chip da beleza, o título chip da beleza, tu acha que ele teve uma conotação negativa das pessoas pensarem que ele é para rejuvenescer? Teve uma conotação negativa e teve uma conotação também de que a gente usava indiscriminadamente, né? Que a gente usava em pacientes que não precisavam de tratamento, né? E claro que sempre existem, né, Cris, as pessoas que fazem tratamentos que não devem ser feitos, né? Que trabalham com coisas boas, mas da maneira errada, né? Então, eu sempre trabalho com as doses que a gente pode usar, né? Inclusive, como as pacientes notam, né, que a gestrinona melhora muitas coisas, né? Às vezes elas querem aumentar, elas têm essa ideia de, tipo, eu quero aumentar, né, um pouquinho a gestrinona. Não, a gente usa sempre com segurança e dentro daquilo que a gente pode usar e que a gente tem indicação de usar. E né? essa pode usar, indicação de usar, a forma que é precisa, porque é uma dose individualizada, personalizada, tu chega a essa fórmula de que a partir de quê? A partir dos sintomas da paciente, a partir dos exames dela, né? De uma densitometria que a gente faz do peso, do tecido adiposo que ela tem, né? Do tamanho do útero, do volume do sangramento, de várias coisas combinadas que a gente chega nessa dose, né? Então, ela vai ter como efeito colateral a beleza nessa paciente que tem essa patologia que a gente está tratando. Entendi. Mas a gente está usando para tratar uma patologia, né? Não pode ser usado, por exemplo, indiscriminadamente. A pessoa quer aqueles benefícios. E a gestrinona já foi usada em doses maiores, né, como contraceptivo. Aí ela tem uma liberação para ser usada como contraceptivo. Mas aí tem que ser para casos muito individualizados. Perfeito, perfeito. Porque ela também faz esse bloqueio, né? Funciona como contracepção, mas aí é uma dose alta, né? Específica para isso. Específica para isso. Mas aí também traz esses benefícios de beleza, de pele, etc. Olha, que assunto mais instigante e é realmente interminável. Mas tu fez um comentário durante a tua fala sobre o criador disso tudo, que faleceu aos 93 anos, sempre usando essa reposição. Então, eu já quero deixar aqui o convite para a nossa próxima conversa, para falar se homem faz reposição hormonal. Podemos conversar sobre isso numa próxima entrevista? Muito obrigada, viu, querida? Nada. Olhar D, volta já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com um cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha Cooperar.
esperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Hoje vamos receber o Dr. Felipe Londero, ele que é advogado de família e vai falar sobre um tema extremamente interessante e atual. Nós iremos falar sobre reconhecimento de paternidade e sobre adoção. Para isso eu dou as boas-vindas para o meu querido amigo, Dr. Felipe Londero. Seja muito bem-vindo ao Olhar D, viu? Oi, Cris, obrigado. Satisfação enorme. Meus cumprimentos a você e a todo mundo que nos assiste. Muito obrigada. Dr. Felipe, adoção é um tema que felizmente vem sendo cada vez mais falado, reconhecido, cada vez mais e mais pessoas vão para adoção, né? Cada vez mais crianças, ainda que a conta seja muito desigual, né? De número de crianças disponíveis para adoção e número de crianças adotadas, ainda se reclama muito da burocracia, enfim, mas é um assunto que sempre instiga, é um assunto sempre muito interessante. Hoje tu vai trazer para a gente informações então sobre reconhecimento de paternidade e adoção, por onde nós conhecemos nesse caminho. Pois bem, Cris, é um tema muito em voga. Teve uma decisão recente no STJ pela manutenção de uma adoção póstuma, que a gente chama o post-mortem, relacionada a um caso em que uma pessoa já falecida teria, ao longo da vida, manifestado interesse em adotar as crianças que ela criou. Né? Não sei as circunstâncias fáticas de por que essas crianças pairaram naquela família. Sim. E o casal criou essas crianças, e eu te respondo já de pronto. Por que póstuma e ele não fez isso em vida? Né? Então, havia o interesse na adoção, e isso para o nosso judiciário hoje aqui no Brasil é um requisito praticamente, né? Haver o interesse ou a realização de algum ato, algum movimento em prol dessa adoção para justificar uma adoção póstuma, porque, em tese, para se adotar, a pessoa tem que ter interesse em adotar. Eu vou lá adotar uma criança. E essa pessoa veio a falecer e não fez nenhum movimento porque ela não tinha interesse. Essa é a interpretação do nosso judiciário. Então, no momento que ela manifestou interesse e, por alguma circunstância em vida, não conseguiu essa adoção, o filho, a filha, enfim, as pessoas que se entendem na condição de filhos, podem, então, tentar reconhecer essa condição no judiciário por meio da ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva ou de adoção póstuma ou post-mortem. E nesse caso que eu estou comentando, justamente o casal que criou essas crianças se separou por conta dos desentendimentos, não conseguiram dar andamento na questão da paternidade dos filhos, e por conta disso, após o óbito, os filhos então conseguiram eles ingressar no judiciário e tiveram o reconhecimento dessa paternidade póstuma reconhecida. Mas aí é um requisito básico e necessário que haja em algum momento a intenção de ter acontecido essa adoção. Caso de não havendo essa intenção, de forma clara, não se consegue a adoção. Exatamente. É muito comum a gente verificar litígios jurisprudenciais sobre esse ponto, os processos em que a negativa do reconhecimento dessa adoção se dão justamente porque ou se demonstra interesse financeiro em angariar a condição de herdeiro, ou por conta da ausência de interesse dos falecidos, ou do falecido, falecida, em justamente entender que aquelas pessoas são seus filhos. E é muito comum, então, a negativa nessas hipóteses. Por outro lado, nas ações em que há êxito, que o reconhecimento póstumo de paternidade ou adoção acontecem, invariavelmente porque ao longo do processo de adoção houve falecimento, ou porque eu já tinha otorgado procuração para um advogado e faleceu antes do ingresso do processo, ou porque já tinha juntado toda a documentação e manifestado em algum órgão que tinha esse interesse, ou estava na fila de adoção, com a guarda já provisória, no meio do trâmite pós-interesse e já nos finalmente da adoção, né? Quando está naquele estágio probatório também. Então,
invariavelmente tem que ter manifestado vontade, feito alguma atitude, movimentos em prol dessa adoção, e por circunstâncias alheias à vontade, e tal qual o óbito, não ter conseguido fazer isso em vida. E aí a adoção post-mortem pode acontecer. Perfeito. E no início da nossa conversa, tu falou sobre não conhecer a situação fática específica desse processo, porque desperta um pouco de curiosidade a questão de que se essas crianças estavam com essa família, ou adolescentes, enfim, eles deviam estar, no mínimo, já com a guarda provisória, né? Alguém deve ter tido seu poder familiar destituído para que essa família estivesse com essas pessoas, né? É uma excelente pergunta, justamente porque até uma criança ser criada por alguém, inúmeras circunstâncias podem acontecer. Invariavelmente, para se chegar ao fim da vida sem o reconhecimento da paternidade ou maternidade, é por conta da ilegitimidade da condição, por como essas crianças foram parar numa família distinta, né? Porque se acompanhados pelo judiciário é por conta de uma medida de proteção, o afastamento da família biológica, que é um caminho, uma etapa para adoção, muitas vezes, ou simplesmente como um lar de acolhimento para fins de proteção, que não costuma perpetuar-se ao longo da vida inteira dessas crianças. E no momento que isso aconteceu, eu imagino, e seria meu palpite aqui, que seria uma adoção à brasileira ou que não se concretizou a nível documental, de um registro falso de paternidade, mas houve uma entrega legítima talvez para esse casal, e é uma coisa que muito comum de acontecer. Muito comum. Agora, em sendo a adoção à brasileira, não pode ser, claro que não digo após morte, mas não pode ser uma forma de driblar a justiça que a família faria? Bom, então eu consegui essa criança de uma forma ilícita, que não sendo a adoção tradicional sempre é ilegal, né? E aí eu deixo mais para frente, se um de nós faltar, a gente consegue, porque eu vou ter mostrado que eu fiz essa tentativa da adoção. Não é? E também, não conseguindo essa adoção, não estaríamos penalizando duplamente essa criança? Ótimo. Bem coisa contexto. De pessoa que adota. É verdade. Pois é, vamos partir de um princípio fático. Aquela criança que tu recebendo, toca tua campainha, de repente tem um cesto, né, coisa de filme com a criança lá dentro, né? O que tem que fazer se isso acontece? Ou se um vizinho ou alguém em situação de rua quer te entregar uma criança. Sim, tu não pode receber. Tu vai estar cometendo um crime. Tu tem que comunicar à autoridade, entregar essa criança, vai ser conduzida para um lar, para um acolhimento e, por conseguinte, para uma adoção. Certo? Então a gente não pode. Mas é a pessoa lá que só entrega... Eu conheço a pessoa, ela entrega para mim, tá passando necessidade. Eu sou madrinha, padrinho da criança. Não pode. Não pode. Se você recebe uma criança, poucos meses depois entra com uma ação de adoção, de pronto o Ministério Público vai tentar buscar essa criança. Mesmo que tenha ficado muito tempo, já tenha desenvolvido vínculos e tudo. Exatamente. Se for por um tempo precoce, esse vínculo não está ainda maturado, vou dizer assim, e o Ministério Público não vai querer saber disso. O Judiciário tampouco. E essa criança vai ser conduzida para as vias, vou dizer assim, costumeiras, porque eles privilegiam quem está numa fila de adoção da forma adequada. A adoção brasileira ou esse recebimento de criança de forma informal é inadequado e crime. Portanto, se você tem uma criança, um neném, e está tentando adotar porque a pessoa deixou contigo, você não... Olha, pode acontecer, né? No judiciário tudo é possível. Mas, via de regra, essa criança não é o caminho correto para essa adoção. Já quando, como você comentou na pergunta, essa ilegitimidade perdurou ao longo da infância, esse vínculo é forte, é mais prejudicial, e aí é um entendimento meu. Isso é mais prejudicial para essa criança tirar ela para levar para uma terceira família, porque ela já teve a biológica antes. Aí eu entendo que o mais adequado é a manutenção desse vínculo e o reconhecimento dessa adoção, por mais que inadequada na via da formalidade. Sim. O meu receio é que, por exemplo, quando a gente fala em bebê, agrada, atrai. Na fila de adoção, por exemplo, 95% das pessoas têm uma preferência por bebês, não sei como é que está o índice agora, mas já chegou a ser assim. Mas e quando essa criança que é deixada na porta, ou aquela vizinha que é carente, viajou, maltrata a criança, abandona, vítima de violência, e aí aquela vizinha vai e acolhe,
e ela tem, digamos, 6 anos de idade, 5 anos de idade, que já é uma adoção tardia. Aí aquela vizinha fala, não, mas eu vou estar fazendo algo ilegal, não vou fazer esse tipo de adoção. Aí vai lá, entrega, essa criança vai para uma casa de acolhimento. Só que ela já é uma adoção tardia e ela vai entrar para a fila de adoção. E muitas vezes dos 5 ela vai ficar 6, 7, 8 anos de idade, às vezes chega lá nos 15 e não vai ser adotada. Será que isso, essa burocracia que muitas vezes acontece, essa demora na fila de adoção, não faz as pessoas, não que justifique, obviamente, mas às vezes não dá uma instigada as pessoas a não quererem fazer da forma legalizada? Com certeza, porque nessa condição, a criança está com 6 anos, eu vou agora, imediatamente, tão logo eu tenha recebido, tentar adotar, tu vai perder essa criança, é a grande lógica. Isso. Né? Então, com certeza, vamos dizer assim, uma estratégia seria trabalhar com a informalidade, só que aí qual é o caminho que tu vai ter que usar? O da guarda, primeiro. Então, vou entrar no judiciário para tentar a guarda dessa criança, porque a mãe e o pai me entregaram ela, ou por conta de que de fato, eu venho já exercendo esse ônus por um tempo. Tá. Mas mesmo na guarda, existe o risco do judiciário compreender o cenário real e buscar essa criança. Né? Inclusive, não é incomum que o Ministério Público monitore pessoas em situação de risco, em situação de rua, de drogadição. Então, logo, às vezes, no hospital, eles já resgatam a criança no nascimento. Né? E essa mãe, esse pai, nem vão conhecer, às vezes, a criança, porque já, muitas historicamente... Já outros filhos. Exato. Às vezes, teve 6, 7 filhos, já perdeu a guarda de 3, 4, então, no nascimento ali, o Ministério Público já sabe, essa pessoa é de situação de risco para a criança, então vamos salvar essa criança, tirando ela dessa condição. Podemos falar até em preconceito e tudo mais, mas é o que vem aqui para trazer o que de praxe acontece. Claro, né? Claro. E até mudando um pouquinho de assunto, a outra adoção que a gente pode trabalhar aqui, que não é aquela adoção da fila, é a adoção do padrasto ou da madrasta, que também pode acontecer. Perfeito. Inclusive de forma póstuma também. Mas se, por exemplo, se estiver com a mãe, aí a mãe conheceu uma pessoa boa, está cuidando do seu filho, mas esse pai ou essa mãe, né, pode adotar mesmo sem ter sido destituído o poder familiar do pai ou mãe biológicos? Pode, por conta do nosso mundo mais perto da modernidade que temos hoje, que existe a chamada multiparentalidade. O que eu quero dizer com isso? Não só aquela criança que tem um pai ausente, ou que fez mal, que vai ser destituído do poder familiar, não só essa vai poder ser adotada pelo padrasto ou madrasta, como também, se socioafetivamente se entendem como pai e filho, né, ou mãe e filho também, eles podem reconhecer por socioafetividade esse vínculo, seja por reconhecimento de paternidade ou adoção, praticamente aqui só uma nomenclatura, mudança, e se efetivamente esse padrasto ou a madrasta mostrarem, convencerem o juiz de que eles exerceram esse papel de pai e de mãe e que merecem ser reconhecidos nessa condição, o nome deles vai ser acrescido à certidão de nascimento da criança, preservando a paternidade ou a maternidade biológica, né, se somando. É uma coisa que até eu costumo brincar com os clientes no nível de divórcio, que se o ex ou a ex tiver um novo relacionamento, que bom, torce que essa pessoa seja mais alguém para somar. Exato. E que seja mais uma mãe ou mais um pai. Tem gente que não aceita muito bem, mas é para somar, é para entender que é para o bem. Mas aí no registro da pessoa, então, vão ficar 2 mães ou 2 pais. Agora, até que idade é possível isso? Não existe uma regra, né? Então, eu vou sempre recomendar, a nível de estratégia, que se tenha um período de pelo menos uns 5, 6 anos de convivência, de provas para fins de comprovação desse vínculo. Trabalho do Dia dos Pais para o padrasto. Olha, joia. Pai, te amo. Pai fulano. Sim, né? Que chame de pai, de mãe. Até que idade a criança precisa ter? Até 18 anos ou pode ser em qualquer tempo da vida? A qualquer tempo. Partiu, quero fazer para minha filha. Agora, então, Felipe, me explica uma coisa. O outro pai ou mãe, o biológico que não está criando, eles podem ter poder de decisão de dizer
não, eu não quero que essa pessoa ingresse como pai ou como mãe da minha filha. Pode? Eles vão ser réus do processo para justamente o judiciário tomar conhecimento acerca da opinião deles. E eles podem vencer ou perder a causa nesse sentido. Tá. Né? Invariavelmente o judiciário pensa na criança, não na opinião. Se é por birra, por ranço, por mágoa da separação, não é justificativa. Eu não aceito, não quero. Mas se de fato, se comprovar, ele pode negar, não, mentira, isso só está com meu filho faz 2 anos. É com tempo curto, talvez assim se evite essa adoção. Sim. Mas se ao longo de 10, 15 anos, já é adolescente, a criança manifesta vontade, desejo, esse padrasto ou madrasta também, mesmo que o genitor biológico, a genitora biológica não deseje, pode acontecer. Ótimo, perfeito. Olha, gente, sempre tem assuntos interessantíssimos. Muito obrigada. Tenho certeza que sempre as pessoas vão tirar em algum momento alguma informação valiosa. E quando falamos de direito de família, eu acho que todas as informações são valiosas. Lidamos sempre com dor, com amor, com expectativa, sofrimento. Então, muito obrigada pela tua presença e pela tua orientação sempre. Eu que agradeço. É muito importante a informação. Isso que a gente trabalha para consertar coisas relacionadas à falta de informação lá atrás. Olha, por isso eu fico muito feliz de sempre pensar que eu estou ajudando para evitar um litígio, para evitar uma consequência grave para a vida das pessoas. Perfeito, muito obrigada. E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Amanhã tem um programa inédito para você conferir. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoie, moda com conceito. Ótimo dia para você. Amanhã tem mais Olhar D.